Estamos aqui no palco do expositor, esse momento em que os expositores vêm ao palco mostrar suas soluções, seus produtos. Agora nós vamos seguir com a Retilox. Nós vamos falar sobre os novos sistemas de cura via peróxidos atóxicos, com fórmulas mais enxutas, menos agressivas ao trabalhador e que permitem a reciclagem de rebarbas e artefatos depois de curados dentro da própria fábrica. Para apresentar essa tecnologia aqui para a gente, vamos receber o Jason Silva, que é gerente técnico da Retilox. Jason, seja muito bem-vindo à nossa Arena do Conhecimento. Muito obrigado. Agora eu deixo o palco com você, Jason. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a organização do evento por nos conceder esse espaço e também a todos os presentes aqui na área de conhecimento. A Retilox é uma empresa de tecnologia e ela tem sido agraciada nos últimos 4 anos, ganhando o prêmio Top Rubber em Inovação em Tecnologia, e ganhamos também na edição passada aqui do Prêmio Expobor o Prêmio Inovação de Processo de Produção com a tecnologia Retiflex de compostos ecossustentáveis para o mercado aí de borracha. Como já mencionado, hoje o tema do nosso trabalho aqui é novos sistemas de cura com peróxidos atóxicos, que tem como base aí formulações enxutas, redução de tempo de cura e total reciclabilidade aí para a indústria de borracha. Esse quadro ele exemplifica bem, né, o desafio que as indústrias têm com relação às novas legislações para uma empresa aí mais moderna a nível, né, de processo produtivo. Então aqui a gente passa por ESG, que fala em resumo, né, como que a parte de governança das empresas, como que elas vão tratar ali a sua mão de obra, as matérias-primas ali que ela trabalha no dia a dia de produção, e também aquele scrap natural de processo, né, com a disposição disso daí. Falando da NR15, que é muito relacionado aos VOCs ali, o anexo 13 ele fala especificamente disso, muito baseado no que a RIT, que está pegando pesado na classificação de matérias-primas, tem imposto aí ao mercado de borracha, e também é muito relacionado à redução à pegada de carbono, por uso de matérias-primas aí com baixa emissão aí de gases, né, de efeito estufa, e também com a parte de disposição do scrap natural de processo, seja rebarba, seja galho de injeção, seja reprovações. E o trabalho da Retilox está muito voltado a isso, baseado aí na parte tanto de sistemas de cura aí, base peróxido atóxico baixo VOX, também com questão à reciclabilidade, que é possível aí você retornar tudo aquilo que se perde dentro do processo fabril como matéria-prima para as formulações originais aí das empresas. Esse trabalho é um pouquinho extenso, tá? Eu vou estar, como o nosso tempo é curto, eu vou estar passando alguns slides direto aqui e vou falar mais direto em cima daquilo que é importante aqui para a apresentação. Falando em saúde ocupacional, algumas indústrias dentro do mercado de borracha, como correias transportadoras, como mangueira, como revestimento de cilindro ou pneumáticas, acabam utilizando aí solventes para abrir poros e melhorar aí a penetração em tecido base nylon e poliéster e também a parte metal borracha. E a Retilox tem no seu portfólio uma novidade que nós lançamos recentemente, estamos fazendo um trabalho mais forte de divulgação aqui na feira, um material que substitui o solvente, né, para esse caso de pulverização, para esse caso de poder abrir poros aí na borracha, que ele é atóxico. Então ele tira toda a parte aí de insalubridade e fazendo assim com que as empresas possam tirar esse perigo da fábrica e evitarem ações, né, futuras, né, porque uma vez que a empresa utiliza solventes no seu processo produtivo, ela é obrigada a pagar insalubridade. Quem não paga está exposto aí a ações trabalhistas. Então nós temos um material chamado Reticlean Eco 99L, que é um material atóxico que substitui, nesse caso 100% aí, os solventes nesse tipo de processo de produção. Caminhando aqui com a apresentação, nós temos aqui um quadro que é bem interessante, né, na verdade um comparativo. Dentro do sistema convencional com enxofre acelerador e sistema de cura base peróxidos orgânicos especiais, algumas diferenças básicas que existem. Quando a gente fala em quantidade de matéria-prima, embora tenham fabricantes aqui, né, de compostos de borracha ou formuladores que estão acostumados com um nível maior aí de matérias-primas, 15, 17 ou até mais, quando a gente fala de sistema de cura base peróxido orgânico, a gente consegue reduzir drasticamente isso daí, pelo menos 30% garantido, podendo chegar
até 60%. Então fica com uma formulação ali muito mais enxuta, muito mais fácil, muito mais produtiva no processo de pesagem, facilitando também o processo de mistura. A parte de VOX, a gente minimiza ou até elimina 100% essa parte de VOX aí, sem nitrosaminas no processo e isento também de Bloom quando a gente fala de um processo aí base peróxido orgânico. Somente 2 peróxidos, né, o de clorobenzoíla que é usado para extrusão de silicone e o bisperóxido convencional, eles liberam VOX. Porém, tudo que eu vou apresentar aqui ele acaba sendo isento disso. VOX não, desculpa, Bloom. Então ele acaba sendo isento aqui de Bloom aí nos artefatos produzidos. Quando falamos de sistemas de cura à base de peróxido, nós temos algumas vantagens, né? Conforme já mencionei, ali menos ingredientes, e então a gente elimina ali a parte de pó na pesagem também, que é outra vantagem que a Retilox tem. Então nós temos toda uma linha também de peróxidos orgânicos em master granulado, que tira também e saca o pó do processo, melhorando a parte aí do ambiente fabril. Nós temos para a linha de silicone, por exemplo, materiais em pasta também, que eu vou estar mostrando a seguir alguns nomes comerciais aí para vocês entenderem como é que funciona a nossa linha de produto, que além de você tirar pó do processo, você mantém transparência e você acaba também eliminando líquido inflamável. O pessoal que processa silicone está muito acostumado com a linha 101, então nós temos aqui na nossa linha produto com a mesma classe química, porém em pasta, que elimina essa parte do líquido inflamável e do chão de fábrica. Formulações simplificadas, em geral, cura mais rápida, sem nitrosaminas e sem Bloom. Então, assim, o que geralmente a gente propõe, né, para o mercado de borracha em geral aí, para a parte de prensados e autoclavados, pelo menos 30% de redução de tempo de cura garantido, podendo chegar em alguns casos até 60%, né, baseado em temperatura de processo e também de equipamentos e formulações. Quando a gente vai para a parte de extrusão, pelo menos 20% a gente garante também para perfil estudado cura ao ar livre, base de peróxido orgânico, com excelente deformação permanente e envelhecimento térmico. E a parte de injeção, pelo menos 10%, que devido ao escorte, dependendo do processo, a gente consegue também uma redução ali significativa em cima. Melhores características físicas, que também existe um paradigma de mercado, que o peróxido ele perde, né, para o enxofre em alongamento, perde em rasgo, perde em propriedade dinâmica. Quando falamos aí de convencionais, como de comida, como bisperóxido, perfeito, isso é uma realidade realmente. Porém, tudo evolui, né? Andávamos de carro aí a álcool, a gasolina, agora aí está uma corrida aí para carros elétricos. Aqui acontece a mesma coisa. Então nós temos aí tecnologias mais recentes que alongaram aí, né, a ligação do peróxido orgânico, conseguindo propriedades tão boas aí de rasgo, alongamento e principalmente dinâmicas, do que a gente consegue aí com enxofre e aceleradores. Isso 100% reciclável depois de curado. A parte de reciclabilidade também cabe aqui um adendo bem importante, porque hoje, né, com essa inclusão aí dessas diretrizes internacionais que estão cada vez mais pegando na parte de sustentabilidade dentro da indústria de borracha, nós temos uma alternativa bem interessante aqui, de sistemas de cura e também a tecnologia Redflex, que nós lançamos aí na feira passada, que facilita muito esse processo de reciclagem dentro de uma indústria de borracha. Eliminando a despesa com descarte de resíduos, então tudo aquilo que você gera a nível de rebarba, a nível de galho de injeção, ponta de extrusão, ponta de mangueira, é possível fazer a reciclagem em equipamentos convencionais de mistura, seja em cilindro, seja em bumper ou níder também, e voltar para a formulação como matéria-prima. Isso com zero investimento, né? Como a gente não precisa de nenhum terceiro e também não necessariamente necessita de um equipamento de investimento no equipamento novo aí para fazer esse processo de reciclagem, a gente consegue fazer isso de maneira muito barata, aproveitando o equipamento que eu tenho dentro de casa e a mão de obra que eu já tenho dentro de casa aí para fazer esse processo de reciclagem. Sem perder propriedades físicas, também que é uma vantagem bem interessante, que a gente consegue voltar aí 5, 10, 15, 20, 25% aí dentro da formulação original, né, dentro da mesma formulação, e sem perder nenhuma mecânica para o composto. Você não perde rendimento, você mantém ali as características originais ali da formulação base. Reduzindo assim a pegada de carbono, então você vai deixar de colocar esse scrap no meio ambiente, vai passar a usar como matéria-prima, colocando a sua indústria no modelo circular, onde eu compro, processo, e aquilo que eu gero como scrap volta aí para a minha formulação como matéria-prima. Gerando uma economia real e uma proteção aí ao meio ambiente. Aqui eu vou passar rapidamente, né, só para a linha de peróxidos atóxicos. Esse primeiro eu gostaria de passar, de demorar um pouquinho mais nele, que é o Retilox Neo 40T. E quando a gente fala de VOX, o peróxido de dicumila, ele foi classificado agora também, por questão de acetofenona e 2-fenil-2-propanol como subproduto de decomposição. Ele é largamente utilizado aí na indústria de peças técnicas,
também o pessoal de EVA, para solados, para chinelos, para placas, né, de alta expansão em geral. E esse material está classificado, então ele foi reduzido ali o nível de ppm que ele pode conter nas formulações. E a Retlox desenvolveu esse Retlox Neo 40T justamente para essa finalidade. Ele é base de cumila, tá? Ele é base de cumila também, porém sintetizado, reduzindo esses níveis aí de VOX que ele emite de acetofenona e 2-fenil 2-propanol. Tá? Aqui nós temos outros produtos da linha. O segundo, ali, o Retlox Bis F40HPSR, é para o mercado de injeção, tá? Para EPDM, nitrílica em geral, com excelente score, pelo menos aí 30% superior aos convencionais de mercado. Tá? Então, chegando bem próximo aí a nível do que se consegue com enxofre no mercado de injeção aí de borracha. Os dois a seguir, a linha DHBP 45T e 80, é para silicone, são materiais em pasta, para você eliminar o líquido inflamável da fábrica, que é a linha 101, que é muito conhecida, que é mais utilizada aí no mercado. E você consegue a mesma transparência, com eficiência também de incorporação mais rápida. Tá? E temos aí outras especialidades aí também na nossa linha relacionada a peróxidos orgânicos. Esse Retlox MT26/AR aí, ele é para extrusão, tá? Para curar ao ar livre, uma coisa também que era impensável há alguns tempos atrás, agora a Retlox tem essa tecnologia também. Aqui também a parte de coagentes atóxicos, tá? Os três primeiros é base TRIN, com Scott Retarder, ele CR no final Scott Retarder, então ele ajuda aí a aumentar o score do peróxido orgânico. Nós temos a linha TAIC, que é o Retirink T70, para quem queira aí otimizar aí deformação permanente e envelhecimento térmico. O Retirink ZN, que é o dimetacrilato de zinco, que melhora muito a adesão metal-borracha. E o Retirink HVA2, que é uma novidade também que nós não tínhamos na nossa linha, está entrando agora aí na linha da Retlox. Como que estou de tempo? Tá ruim? Vamos correr aqui. Outra coisa que eu gostaria também de comentar, aqui perdi um pouquinho mais de tempo, é relacionado ao ácido de carbonamida convencional, que o mercado de EVA, de altas expansões aí, utiliza muito esse produto, é o produto base para altas expansões e também está passando pela classificação da formamida como subproduto de decomposição. A Retlox lançou 2 produtos aqui também, que é base ácido de carbonamida, porém isento da formamida como subproduto de decomposição. Tá? Então, outra novidade bem interessante aí. Linha de adesão, esse Reticlean Eco é o segundo, é o que eu mencionei que substitui solventes para biporo em borracha. Os outros dois, Retilink Caminhão 50L, para melhorar a adesão de tecido base nylon e poliéster, vai direto na formulação, usado tanto em cura com enxofre como com peróxido. E o Retilink ZN para metal borracha. Aqui é a parte de polímeros, tá? A Retlox ela lançou também na última ExpoBor o Retflex BT, que é um pré-composto termoplástico, no caso é a matéria-prima que você recebe, faz a mistura ali em bamburi ou níder ou cilindro, está pronto para uso. E a grande vantagem aqui é que ele pode ser processado em equipamentos convencionais de borracha, diferente do convencional que você precisa de um equipamento para termoplástico. Tá? Funciona também para equipamento termoplástico, porém ele pode ser utilizado em equipamentos convencionais de borracha. Retflex Transp BR é para material lançado para solados transparentes, tá? De altíssima transparência. Retflex Block também para o pessoal de EVA, para dar o toque emborrachado e melhorar a gripe, substituir o Engage, que é muito utilizado aí também, com a vantagem de melhor fluxo e menor contração do que o Engage oferece aí as formulações. E o último, Retflex BRP, que substitui essas resinas aí de alto estireno para endurecimento, tanto para EVA como para peças técnicas aí em geral. E aqui nós fizemos na verdade, um exemplo, né, da gente pensar em conjunto aqui, quanto custa o scrap aí para a indústria de borracha. Então, para uma empresa que fabrica 100 toneladas mês e tem uma perda média de 10% de scraps e reprovações, a gente gera aí 10 toneladas mês. Pegando isso como uma média de formulação aí de R$15, no mês são R$150 mil aí que a gente está jogando aí fora, né, dispondo para o meio ambiente. Para 10 meses, 1,5 milhão, para um ano, 1.800.000. Tá? Então, cada um adequa a sua realidade, mas é mais ou menos essa aí a régua aí de custos, né, de scrap aí dentro da indústria de borracha. Sem contar a alocação de caçamba, né, para ir acomodando ali scraps e depois você pagar ainda para dispor isso daí no meio ambiente, que é o principal perda aí para a indústria de borracha. Então aqui exemplifica bem para mostrar, né, como é possível a gente reduzir custo utilizando o sistema de cura eficiente que nos proporciona essa reciclabilidade. Aqui é um exemplo do primeiro pneu recalchutado fabricado aí com sistema de cura base com peróxido orgânico, aqui no Brasil. Aqui estão os ganhos que nós tivemos aí em comparação, processo de cura em autoclave, com a temperatura de cura de 145 graus, conseguimos uma redução de tempo de cura aí de 30% nesse projeto. Aqui estão as propriedades físicas, excelentes propriedades físicas do material.
E o interessante, a parte de TAN Delta também, que é sempre quando a gente mostra, a gente é perguntado como que ficou o TAN Delta, né? Que são aí as temperaturas, que a perda que o pneu recebe de energia que ele perde como calor. Então, o TAN Delta 0 graus ali, ele mede ali a aderência do pneu no piso molhado, e ele a 60 graus ele mede ali o rolamento do material, né, para uso em campo. Então, para ambos atenderam. No caso do TAN Delta 0 aí, ele foi de no máximo 0,25, e o TAN Delta 60 graus, no máximo foi até 0,12. Aqui está as propriedades físicas excelentes, a abrasão ali, ó, de 65, tá super dentro do que precisa para um pneu de carro de passeio, que vai de encontro com o paradigma que eu falei, que peróxido é ruim para abrasão. Nesse caso exemplifica bem isso daí. E como conclusão, nós convidamos, na verdade, né, o mercado de borracha a pensarem em que mundo a gente quer deixar, né, para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações que vêm aí no futuro, né, a nível de planeta, a nível daquilo que a gente faz com nós como formadores de opinião, nós como empresários, como químicos formuladores, o que a gente quer deixar, né, de legado do nosso trabalho para as próximas gerações, tá? Eu agradeço a todos aí pelo tempo aí que nos dispuseram para essa palestra. Caso tenha tempo para alguma pergunta, e caso tenha, fico à disposição aqui. Muito obrigado. Ó, a gente tem uma pergunta aqui, uma dá tempo. Vou passar o microfone para você. Eu vou tentar fazer, então, uma em duas, um combo, rapidinho. Comparativo da mistura do composto que você apresentou com o peróxido e o pneu que vocês já produziram, você tem um comparativo usando o sistema convencional em enxofre para verificar as diferenças em propriedade mecânica, dinâmica? Tenho. E confirmar a performance do pneu? Sim, eu te convido até aí no stand da Hitlox, que eu tenho isso fácil lá, que é a formulação com enxofre e a formulação com peróxido, para a gente analisar as propriedades mecânicas aí e bater esse papo aí. Tá bom, obrigado. Jason, muito obrigada. Muito bom fechar aqui o palco do expositor com você. Peço aplausos para o Jason. Obrigada.